Paz do Senhor, galera. Agora a gente vai para o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos sobre a primeira carta de João. Então acompanhe com a gente aí. Nós vimos no primeiro capítulo, que João escreve a sua carta para combater uma seita, que João ele quer aprofundar a fé dos cristãos da igreja, E a gente vai ver a partir do capítulo 2 que João ele começa a pegar um pouquinho pesado, Ele começa a levar a nós a entendermos o que verdadeiramente é ser um cristão, Qual é a nossa conduta, qual é a nossa maneira de viver verdadeiramente. Então, eu quero estar compartilhando com vocês o capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 6. A gente vai estar meditando nesses versículos. Acompanhe comigo aí, mas que você leia o capítulo inteiro, por favor. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 2, no versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João, ele começa falando no versículo 1, a gente vai ver que João ele é muito carinhoso, Ele é conhecido como discípulo do amor. Então ele está tratando a sua igreja, ele está escrevendo essa carta para uma igreja a qual ele é íntimo, Então ele está chamando de filhinhos. E a gente vai ver que João ele é claro, ele fala, olha, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí ele continua, se todavia alguém pecar, temos um advogado fiel, Jesus Cristo. João ele não está colocando o pecado na nossa vida como algo que é uma certeza. Muitas vezes o diabo nos engana e nós gostamos de nos enganar. Muitas vezes a gente vai cedendo ao pecado e a gente acaba pecando, fazendo coisas que desagradam a Deus, e a nossa desculpa é: a gente é ser humano, a gente peca mesmo, a carne é fraca, A gente tem essas desculpas erradas da parte nossa, E João ele está ensinando, olha, vocês têm um advogado fiel, Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Então João está falando, olha, vocês têm condição de viver em santidade, Graças a Deus a nossa igreja do Nazareno, prega muito santidade ao Senhor, perfeição cristã, Então João ele vai falar, olha, eu escrevo para que vocês não pequeis, mas ele fala, se todavia pecar. João ele coloca como algo que pode acontecer na sua vida, mas que não seja algo prático na sua vida, A gente vai aprender que João, no próximo capítulo também, ele vai tratar essa questão, A diferença de você cometer um pecado, um acidente. O pecado na nossa vida nos dias de hoje, após conhecer a Cristo, tem que ser um acidente. Não pode ser uma prática de rotina sua, Então João está combatendo a igreja, ele está falando, olha, vocês não podem se acomodar com o pecado. Vocês devem viver em santidade. Então João está falando, olha, eu escrevo para que vocês não pequeis. Mas se, ele está colocando se você pecar, você tem um advogado fiel. E Jesus Cristo ele é maravilhoso, galera, porque ele está sempre disposto a nos perdoar. Não importa qual foi o pecado que você cometeu, se você estiver disposto a declarar guerra contra esse pecado e a viver em santidade para Cristo, Jesus ele é fiel, ele é um advogado que está te defendendo, ele é um advogado que vai dizer, pai, dá mais uma chance para o teu filho, Então assim, Jesus ele está intercedendo por nós, mas isso não pode ser uma desculpa para nós para pecar toda hora. Não é, a graça não é isso. Entender a graça de Deus é saber que o pecado ele deve ser um acidente em nossa vida e não uma prática, Então a gente vai ver que João ele vai trabalhar muito essa questão na igreja, porque a igreja estava começando a se acomodar com o pecado, Não está muito diferente dos nossos dias de hoje. As pessoas querem servir a Cristo de qualquer jeito, E João está ensinando para nós, olha, a vida com Cristo, ela é em santidade. E a gente vai ver isso melhor ainda. João ele aprofunda ainda mais nos próximos versículos, A partir do versículo 3, João diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então João agora ele coloca uma condição. Ele sabe que uma pessoa conhece a Cristo se a pessoa guarda os mandamentos. Então ser cristão não é simplesmente da boca para fora, não é simplesmente você frequentar a igreja, você vir na IBD, não, é você cumprir a palavra de Deus. E ele continua indo além, no versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha, então João agora ele dá uma confirmação para aquelas pessoas que conhecem a Cristo. Uma pessoa que verdadeiramente conhece a Cristo, ela se esforça em viver segundo a palavra de Deus. E João ele vai usar a palavra aperfeiçoados no amor. A nossa vida, nós não somos perfeitos logo após aceitar a Cristo. Nós entramos em um processo de santificação, de santidade, onde Cristo ele vai nos moldando. Então, durante a nossa caminhada com Cristo, infelizmente nós vamos errar. O pecado ele vai ser como um acidente em nossa vida e não como uma prática. Mas Cristo ele está sempre aperfeiçoando o seu caráter em nós, o seu amor em nossa vida. Então, se esforce para estar nesse processo de aperfeiçoamento. O nosso erro é a acomodação. Às vezes a gente se acomoda ao aceitar a Cristo, se acomoda ao ser batizado, a estar frequentando o grupo da igreja, mas deixa eu falar, Cristo ele tem algo mais profundo para a sua vida. Ele quer que você se aperfeiçoe no amor dele, para que você cumpra o seu propósito, para que você viva segundo a palavra dele. E João ele encerra esse trecho aqui com o versículo 6, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, porque esse versículo abriu muito os meus olhos espirituais no momento que eu tenho vivido, porque às vezes a gente começa, como eu já disse, a se acomodar, e esse versículo veio de confronto ao meu coração, e diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse versículo ele é maravilhoso, porque João está colocando um parâmetro sobre as nossas vidas. O que é um parâmetro? É algo que você precisa ter para dizer que é. Então João está falando, olha, se você diz ser cristão, se você diz que Cristo permanece em você, você deve andar como ele andou. E essa palavra é profunda, porque se eu perguntar para você, você está andando como Cristo andou? Você tem vivido como Cristo viveu? Você tem amado as pessoas como Cristo amou as pessoas? Eu tenho quase certeza que a sua palavra é não. Assim como talvez a minha palavra hoje seja não também. Mas eu deixo falar, o que você está fazendo na sua vida para que isso seja diferente? O que você tem buscado da parte de Deus para que você comece a andar verdadeiramente como Cristo andou? Para que você comece a amar as pessoas como Cristo amou? É maravilhosa a palavra de Deus porque ela vai nos dizer que nós podemos sim viver como Cristo viveu. Tudo o que Cristo fez, ele mesmo fala no Evangelho de João, no capítulo 14, ele vai dizer, olha, se vocês credes em mim, vocês farão obras maiores. O nosso problema é que a gente não crê verdadeiramente em Cristo. Então João, essa carta eu gosto muito dela porque ela me desperta todas as vezes que eu leio ela. Então eu quero deixar esse versículo para encerrar esse vídeo de hoje. Que você não se acomode com a sua vida. Que você comece a buscar a Cristo desesperadamente. Que você peça para ser apaixonado por Ele todos os dias da sua vida. Para que um dia você consiga andar como Cristo andou. Esse é o parâmetro da sua vida. Não se acomode com qualquer outra coisa. Para ser cristão, você deve andar como Cristo andou. Então não pare antes disso. Corra atrás de Cristo, sabe? Busque Ele, se esforce para ler a palavra de Deus. Sai do Free Fire que você está jogando 24 horas e busque verdadeiramente a palavra de Deus. Porque você precisa viver como Cristo viveu. Eu li um livro no começo da minha conversão, do Max Lucado, que chama O Coração Igual ao de Cristo. E nesse livro o autor vai nos incentivar a pensar. Se Cristo ele trocasse com você 24 horas por dia, se Ele vivesse na sua vida um dia, o que Cristo ele mudaria? O que Ele faria, o que Ele deixaria de fazer? E isso me fez refletir demais, porque eu olhei para a minha vida naquele momento e falei, Cristo mudaria totalmente o meu dia. E eu quero te fazer pensar dessa maneira, que você, imagine isso, se Cristo ele trocasse com você um dia, o que Cristo ele deixaria de fazer, o que Cristo ele faria no seu lugar? Então reflita, não se acomode. Sempre o que você for fazer, sempre o que você for pensar, reflita antes. Será que Cristo faria isso? Será que Cristo pensaria isso? Para que você comece a ser igual a Ele. Amém? Tamo junto, galera. Deus abençoe.